Senhor presidente, nobres colegas, eu uso a tribuna nessa tarde. Até falei, dei minha explicação aqui sobre este projeto na semana passada, quando votei favorável a este projeto, mas vi durante a semana que algumas pessoas até más intencionadas, querendo tirar proveito de situações por estarmos próximos a um pleito eleitoral, pessoas talvez não tenham o mínimo de sensibilidade e conhecimento que se trata realmente de uma utilidade pública. Eu faço questão de utilizar a tribuna, usar a tribuna nessa tarde, para falar um pouquinho do que é utilidade pública para aqueles que não sabem. É claro que eu respeito aqui os colegas que entendem votar contrário a uma utilidade pública, a uma declaração de utilidade pública. Mas o que é um título de utilidade pública? Por incrível que pareça, alguns dos pré-candidatos que estão concorrendo, que não estão talvez não tiveram oportunidade de construir uma história para postular um cargo aqui nessa casa, buscam alguns artifícios para tentar jogar a opinião pública do meu segmento até contra este vereador. A concessão de título de utilidade pública a entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade. Ou seja, isso não dá vínculo, não tem vínculo com crença ou religião. Eu não posso aqui nessa casa misturar as coisas, não posso misturar. O título agora votado não interfere, a meu ver, no conceito religioso. Aqui somos juízes nessa casa, entendo que estamos aqui para julgar os projetos que chegam aqui, analisarmos, examinarmos tudo e decidimos votar contra ou favorável. Aqui nós somos juízes. A entidade A ou B está nos conformes e consonância com o Código Civil Brasileiro, cumprindo todos os requisitos para receber o título de utilidade pública, merece aprovação ou não? É isso que vem aqui para a gente examinar. Simplesmente isso. Eu não posso interferir no direito de qualquer entidade a prestar serviços sociais, principalmente aqueles que mais precisam. E a Lei 594, de 6 de dezembro de 2004, sancionada pelo então prefeito daquela ocasião, o senhor João Ferreira Maciano, no artigo 1º, nós entendemos aqui que, quais os requisitos para uma entidade ser contemplada com título de utilidade pública. Ter personalidade jurídica, estar em efetivo funcionamento há mais de um ano, que os cargos de suas diretorias não sejam remunerados, comprovar, mediante a apresentação das atas de eleição e posse e regularidade do mandato de seus dirigentes e apresentar relatório documentado sobre as atividades realizadas como comprovação dos relevantes serviços prestados ao município. E nós examinamos isso aqui. Nós examinamos se essa entidade está apta ou não a ser contemplada com título de utilidade pública. Não se trata de nenhum conceito religioso ou de outro segmento que seja. E eu faço questão de lembrar também, como cristão que sou, até porque eu entendo, senhores e senhora vereadora aqui, que a verdadeira religião, ela significa também o amor. Ela significa o amor. E lá o apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele menciona o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Versículo 27. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quem passa fome, minha gente, não está interessado em conhecer o título da denominação, da religião, do CNPJ, seja lá o que for. Ele pede socorro, ele quer se alimentar, sair na rua e ter um cobertor para se proteger nas noites frias. Eu acho que uma entidade que presta serviço dessa natureza, ela está cumprindo também um papel fundamental que este vereador não vai contra. Então, desde o ano passado, quando nós votamos aqui
E eu faço questão de mencionar os projetos de lei número 85/2019 e os 91/2019, um de autoria do vereador Tiago Gonçalves, acredito que ambos de autoria do vereador Tiago, se não me engano, do vereador Macruz. Todos esses vereadores votaram favoravelmente, inclusive aqueles que votam contrário agora, mas eu repito, respeito o posicionamento de cada um dos colegas aqui, talvez encontraram algum vício no projeto para entender que não deveria ser aprovado, mas eu entendo, neste momento, que votar uma utilidade pública é exercer o direito, dar a essas entidades o direito de exercer a sua filantropia, e não se trata de nenhum conceito religioso. Eu votei contra alguns projetos aqui, menciono até o 119, de autoria do nobre colega, vereador Macruz, sabem disso, porque aí sim interferia na questão religiosa, ao meu entender, naquele momento lá. E votei contra alguns projetos. Trouxe essa casa aqui, por algumas vezes também, temas que defende o cristianismo, que eu defendo aqui desde 8 anos de idade, que eu faço parte. Permite uma parte? Quando trouxe, concedo já. Quando eu trouxe aqui o requerimento 2633, uma moção de repúdio à Netflix, esse vereador apanhou sozinho, da esquerda, do puxadinho do PT, chamado PSOL, e outros segmentos que vieram para cima desse vereador, porque eu defendi a família, defendi o nosso conceito religioso. Quando a Netflix lança um filme chamado Porta dos Fundos, que é uma série da Netflix naquele momento, que realmente ia contra ao segmento que eu frequento, que eu defendo onde eu vou. Então, naquele momento, por incrível que pareça, não aparece ninguém para defender ou para dar uma palavra, para orientar, para conhecer o projeto, mas alguém que tenta usar esse telão, printa esse telão, coloca nas redes sociais para dizer que alguém votou contra, alguém votou a favor, sem ler uma vírgula do que se trata nessa casa, é incoerência, vereador Henrique. Para mim é incoerência, deixa a desejar, e não se trata isso cristianismo. O que nós votamos aqui hoje, repito, votamos aqui um título de utilidade pública, a concessão do título de utilidade pública a entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços sociais. E essa casa examina o projeto se essa entidade está apta ou não a ser contemplada com título de utilidade pública. Então, tranquilizo até os nobres colegas que foram, talvez, ofendidos também durante a semana, que não há por que votar contra um projeto. É assim eu entendo, respeitando a opinião de cada um, com certeza. Concedo uma parte a Vossa Excelência.